A paz do Senhor a todos. Nós vamos dar continuidade, ao nosso estudo aí sobre o Sermão do Monte. E nós vamos falar de mais uma bem-aventurança hoje. Eu quero abrir com você, vamos ler lá em Mateus capítulo 5, verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém? Essa é talvez a maior das procuras da sociedade, desde que em toda a sua história. Buscar a paz, procurar a paz. O homem ele vive de tempos em tempos e a gente vê aí muitas manifestações e as pessoas procurando viver esta realidade, de ter paz no mundo, paz em todos os lugares, paz que de fato ela ainda é um sonho para toda a sociedade, até porque nós observamos ao longo da história o homem procurando paz de maneira errada, nos lugares errados, mas da maneira muito errada, O sentido principal do texto, quando Jesus fala bem-aventurados os pacificadores, o termo usado aqui para pacificadores, ele vai nos dar a ideia de alguém que busca a paz, alguém que promove a paz. Não simplesmente alguém que conseguiu ter paz dentro de si, mas alguém que além de ter essa paz, ele também promove a paz, ele busca a paz, ele trabalha para que a paz ela seja implantada e ela não seja apenas dele mesmo, mas ela seja uma conquista de todos. Eu quero dividir esse estudo aqui em duas partes, Nós temos colocado alguns vídeos até bem rápidos, tentando trazer uma visão mais geral de cada bem-aventurança. Não existe como eu promover a paz, eu trabalhar em prol da paz, a fim de levar as pessoas a viver essa realidade, a busca da paz, se eu não tenho paz comigo. Uma pessoa que não tem paz, ele dificilmente vai conseguir promover a paz. Uma pessoa que não ama, dificilmente ele vai conseguir promover amor, externar amor. Enfim, eu tenho que primeiro ter, para depois eu conseguir compartilhar e talvez também até ensinar, implantar, promover tudo isso. Eu quero ler um texto com você aqui no livro de Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus. Amém? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes apresenteis diante do Senhor as suas necessidades. Ou seja, todos nós temos as nossas necessidades, dificuldades, dias ruins, dias difíceis, problemas que temos dificuldade para enfrentar e vencer. E aí Paulo ele traz aqui um entendimento que eu acho tremendo, porque ele fala, olha, quando você for orar ao Senhor, quando você estiver passando por uma grande dificuldade, passando por um momento de grande necessidade, e você for orar a Deus, faça isso. Externa ao Senhor a sua necessidade, externa ao Senhor a sua dificuldade, externa ao Senhor aquilo que está acontecendo com você, mas faça isso com oração, com súplica, mas ele termina dizendo também com ações de graças, ou seja,
Não faça isso em tom de murmúrio, de reclamação, de insatisfação apenas, mas faça isso com entendimento, faça isso por fé. Não busque a Deus porque só pelo fato de que você não está aguentando essa ou aquela situação. Busque a Deus porque você crê nele, porque você tem dentro do seu coração o entendimento e a convicção de que ele é a solução para o seu problema. Então, quando você for orar a Deus, seja por uma necessidade, seja por uma angústia, seja por um momento difícil, faça isso com entendimento, mas nunca se esqueça de ser grato, sabe? Sempre apresente diante do Senhor ações de graças. Não precisa ser uma súplica e não ser uma reclamação. E existe uma grande diferença aqui. Por quê? Porque Paulo complementa depois, dizendo, olha, e a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Então essa paz, ela vem de Deus. A paz que excede o entendimento, ou seja, a paz que ela é maior do que a angústia, as necessidades, é maior do que o medo, a preocupação, a ira, a paz que excede o entendimento. É um Deus que me dá paz na guerra, um Deus que me dá paz na angústia, no sofrimento, sabe, no momento de ira, de cólera. É o Deus que cuida de mim, o Deus que me dá equilíbrio para caminhar. Mas ele não me livra da circunstância, ele simplesmente não me livra da labuta, do dia a dia, da vida como ela acontece de fato. Não é? Só que ele é um Deus que está presente, ele é um Deus que é zeloso, é um Deus que cuida, é um Deus que não se afasta, que está comigo. E aí Paulo fala, olha, vai clamar ao Senhor, fale com Ele. Ele tem uma paz que vai envolver você, que vai envolver o teu coração, e ela será extraordinária, não é uma paz comum. Confundimos muito paz com trégua. Existem momentos na vida em que parece que nós temos uma trégua. E aí parece que está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo calmo, está tudo sereno. E naqueles dias eu estou bem, eu estou feliz, eu estou relaxado, né? E aí a gente caminha e parece que, poxa, está tudo caminhando do jeito que eu gostaria, está tudo dentro, sabe, dos conformes, tudo dentro daquilo que eu espero que aconteça, enfim, não é? Mas muitas vezes isso é uma ideia falsa de paz, porque talvez é apenas um momento, um lampejo. E a paz que Deus quer que nós vivamos não pode ser exatamente esses lampejos, sabe? Esses momentos. Não, ela precisa ser uma coisa firme, duradoura, precisa ser de fato uma realidade diária, sabe? Algo que é o meu estado de vida, é o meu estado contínuo e comum do dia a dia, sabe? E eu preciso ter paz dentro de mim, comigo mesmo, eu preciso ter paz com Deus, eu preciso ter paz com as pessoas. A Bíblia diz assim, seguir a paz com todos e a santificação, porque sem isso ninguém verá o Senhor. Então, eu preciso primeiro ter paz com Deus, depois ter paz comigo e por fim ter paz com os outros. E se eu estou em paz, então a partir daí começa então um processo, ou seja, essa paz ela não pode ficar só aqui, ela não pode ser uma característica exclusiva minha. E aí Jesus fala, bem-aventurados quem? Os pacificadores, ou seja, aqueles que receberam de Deus essa paz, receberam de Deus esse entendimento, mas agora eles vão externar essa paz, agora eles vão viver uma outra realidade. É alguém que
que promove, alguém que trabalha em prol da paz que é coletiva, da paz que abrange todos que estão à sua volta. Eu quero ler aqui com vocês mais um versículo. João, capítulo 16, verso 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus deixa claro que nessa vida aqui, neste momento, nessa trajetória aqui na Terra, nós teremos dias de muita aflição. Teremos aflições, teremos guerras, teremos conflitos, mas aí ele diz assim, olha, mas eu tenho vos dito isso para que vocês tenham paz. Olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Isso é Jesus falando dele mesmo. Mas aí, o que isso me ensina dentro deste texto? Você precisa estar animado. Nós precisamos estar animados. Tem de bom ânimo. Não desiste. Não se entrega. Não permita que o momento, a circunstância, as dificuldades, a guerra do dia a dia tire de você a fé, tire de você o entusiasmo, tire de você a convicção de que você serve um Deus poderoso, um Deus tremendo, que é maior do que a sua fragilidade, maior do que a sua dificuldade, maior do que a sua incredulidade. Ele é um Deus poderoso para fazer algo extraordinário sobre a sua vida e na sua vida. Mas eu preciso estar pronto, eu preciso estar ativo, eu preciso estar com o meu ânimo renovado todos os dias, mas o meu ânimo ele não deve estar renovado em coisas que são superficiais, ele não pode estar renovado em coisas que são palpáveis. O meu ânimo ele está renovado a partir de uma convicção dentro da palavra do Senhor, a partir de uma convicção dentro da realidade do Evangelho, dentro da realidade do poder do Deus que se manifesta na minha vida, que cuida da minha casa, que cuida da minha família, que cuida dos meus negócios, que cuida da minha vida espiritual, que cuida da minha saúde física, da minha saúde espiritual e da saúde da minha alma. É um Deus que cuida de mim. Então eu estou te convidando, dentro desses estudos, desde o início, a viver uma vida extraordinária. Sair do comum, sair do natural, sair da trivialidade, sair da média, sabe? E se tornar alguém realmente curado, alguém sadio, alguém que vive de fato, que vive uma vida abundante no Senhor. Bem-aventurado aqueles que promovem a paz, aqueles que trabalham em prol da paz, aqueles que adquiriram paz para si, da parte de Deus, e agora essa paz ele não quer que permaneça só com ele quer compartilhar, ele quer externar, ele quer dividir. E a vida ela vai nos dar oportunidades para isso. Existe um mal dentro da igreja, e talvez esse seja um dos maiores inimigos da igreja, que é a contenda, que é a dissensão entre os irmãos, que é exatamente esse espírito faccioso que se manifesta na igreja. Paulo falava, ele teve que admoestar a igreja lá atrás, porque existia um momento em que começou uma guerra lá. Um dizia que era de Pedro, outro dizia que era de Paulo, outro dizia que era de Silas, outro dizia que era de Jesus Cristo, enfim. Mas o fato é que a igreja ela se dividiu. Desde o seu início, essa tem sido uma guerra constante dentro da igreja, uma igreja que se divide em facções. Hoje, nos nossos dias, não é diferente. Nós temos aí inúmeras congregações, inúmeras denominações,
E não há dentro da igreja uma unidade de fato. Há muitas vezes uma guerra acontecendo por conta de pessoas que querem se autopromover, pastores que querem se autopromover. Uma guerra que muitas vezes é uma guerra muito mais de vaidade e não outra coisa. Só que aí a Bíblia diz que o nosso Deus, Jesus Cristo, ele vem e diz assim, olha, é bem-aventurado para mim aquele que é o pacificador, aquele que promove a paz, aquele que trabalha em prol da unidade do corpo, aquele que trabalha em prol do bem comum, aquele que trabalha a fim de ver o outro bem, a fim de ver o próximo feliz, a fim de ver o próximo tranquilo, o próximo centrado, organizado, vivendo bem. Aquele que promove a paz. E aí nós vemos o contrário, essa contenda que muitas vezes acontece dentro da igreja, pessoas que se levantam dentro de ministérios a fim de promover o caos, a fim de promover guerras, a fim de promover brigas, com contendas, com mexericos, com fofocas, enfim, coisas que vão trazendo destruição, que vão trazendo, sabe, realmente muito dano ao corpo. E a Bíblia diz que Deus abomina esse tipo de comportamento e pessoas que promovem esse tipo de comportamento. Por isso eu quero te chamar, meu irmão, neste momento, para você refletir a sua vida. Eu quero te chamar neste momento para você observar o seu comportamento. Antes de olharmos para o comportamento do outro, quero te convidar a olhar para o seu comportamento. Como você tem se comportado, que homem, que mulher de Deus você tem sido na sua jornada dentro do Evangelho. As pessoas que estão à sua volta, como você as trata, como você se comporta junto delas, quais são as palavras que saem da sua boca quando você está dialogando com essas pessoas. O seu comportamento, ele tem trazido unidade para o corpo, ele tem trazido bênção para o corpo, ele tem promovido a paz entre os irmãos, ou aquilo que você faz, aquilo que você fala principalmente, tem causado dissensão. Nós estamos cheios de pessoas dentro da igreja que promovem o caos o tempo inteiro, porque ele vem e fala de você, fala de alguém para você, e ele vai falar de você para outra pessoa, e isso vai, sabe, causando um dano terrível, porque infelizmente ele vai encontrar alguém que vai gostar do que ouviu e vai propagar aquela conversa, vai propagar aquele dano. E quando a gente vai ver, a situação ela já está fora de controle e o caos está estabelecido. E aí a Bíblia diz que Jesus ele traz essa bem-aventurança, mas o que me deixa fascinado é o resultado de alguém que é pacificador. Qual é a bênção que a pessoa traz para si? Qual é o benefício de exercer essa bem-aventurança? Ele será, ela serão chamados filhos de Deus. O pacificador será chamado filho de Deus. E aí eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Esse reconhecimento de ser visto, de ser chamado como filho de Deus, ele não é apenas de Deus. Deus olha para mim e ele me considera filho. Ele, a partir do momento em que eu recebo Jesus como Senhor da minha vida, então Deus ele vai me receber como filho, ele vai, como pai, cuidar de mim, cuidar de você, cuidar de nós. Mas a pessoa que muda de atitude, que muda de comportamento, e que ele passa a se comportar à semelhança do que Jesus se comportou, a pessoa que passa a falar,
a semelhança das palavras que Jesus falava. A pessoa que passa a olhar a semelhança de como Jesus olhava, aquele olhar de amor, aquele olhar de compaixão, aquele olhar de misericórdia, aquele olhar realmente de companheirismo, de andar junto, de pegar, de abraçar e de caminhar junto. Essa pessoa ela começa a ter características que vão se assemelhar às características do Senhor. Então não só Deus vai me tratar e vai cuidar de mim como filho, mas as pessoas, a sociedade e os homens me verão como filho de Deus e eles vão passar a me chamar de filho de Deus. Muda tudo, muda a realidade, muda a mirada, muda na verdade a forma como a vida vai acontecer para mim, vai acontecer para você. O pacificador é aquele que, quando ele chega num ambiente e ele encontra ali tudo fora de lugar, sabe, brigas, dissensões, contendas, está tudo errado, está tudo fora de lugar. Ele é aquela pessoa que tem paz dentro de si porque ele está em Deus, ele conhece o Senhor, ele está perto de Deus, ele está próximo do Senhor. Então ele tem palavras de Deus para ser ministradas em qualquer situação, em qualquer momento, e ele consegue, no meio do caos, através da sua palavra, através do seu comportamento, através da sua atitude em Deus, através de uma direção espiritual que ele recebe da parte do Senhor, ele consegue mudar o ambiente, consegue mudar a realidade. Hoje nós vivemos a dura realidade onde as famílias estão se destruindo, onde as pessoas não se entendem, onde a maioria das pessoas para conseguirem, por exemplo, ter um crescimento, ou, sabe, profissional, ela vai usar todas as armas que tiverem à sua disposição e nem sempre essas armas são legítimas e mesmo que ela tenha que prejudicar alguém, não importa, ela fará para que ela consiga se promover e para que ela consiga estar na frente dos outros, para que consiga ter um melhor salário, ter uma melhor posição, para que ela consiga ter poder. Mas a Bíblia, e através de Jesus, ela nos mostra um caminho exatamente o contrário disso. Exatamente o contrário disso. Se você quer ser bem visto por Deus, se você quer ser chamado pelos homens de filho de Deus, você precisa ser um pacificador. É o contrário. Não é estabelecer o caos para que você se promova através dele, não. É trazer a paz, é trazer a harmonia, é trazer o bom convívio, é trazer o bom ambiente, é trazer um ambiente que seja sadio para que todos vivam. E que nós possamos compreender isso com mais entendimento. Por quê? Porque Deus, ele tem um caminho de bênção para mim e para você. Deus tem um caminho de vitória para nós vivermos, mas se nós não atentarmos para a realidade da palavra do Senhor, se nós não atentarmos para aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas, nós nunca vamos viver a verdade do Evangelho. Não adianta, irmãos, nós estarmos na igreja de maneira superficial. Mergulha, sabe, mergulha dentro dos mistérios do Senhor, queira conhecer o Deus que você serve, olhar para um texto como esse aqui e simplesmente achar bonito e não fazer nada para que isso não seja verdade dentro de mim, é um sacrifício de tolo. Ir para a igreja apenas por desencargo de consciência, usar o rótulo de que você é homem de Deus, mulher de Deus, e não ser de fato, é sacrifício de tolo isso. A Bíblia diz assim, aquele que está limpo, limpe-se ainda. Mas o que está sujo, suje-se mais ainda.
Ou seja, não existe meio termo com Deus. Não tem como você ser mais ou menos cristão. Não, você precisa ser de fato um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que confia no Senhor, alguém que se posiciona diante dele para servi-lo, para glorificá-lo com a sua vida. Mas aqui Jesus está falando de algo que vai além disso ainda. Você vai ser alguém útil na vida dos outros. Você vai ser alguém com quem Deus pode contar para que as pessoas que estão à sua volta vivam a realidade de ter paz. Paz para si é muito bom. Paz para si é extraordinário. Mas aqui Jesus está falando de algo mais profundo. Eu tenho, eu vivo e agora eu compartilho. E agora eu vou me posicionar para que quem está perto de mim, quem está à minha volta, quem está junto de mim, tenha também. Então, em nome de Jesus, eu estou te convidando hoje para crer. Sabe, tira do seu coração essa ansiedade, essa angústia que muitas vezes nos afasta dos propósitos do Senhor. E uma vez que eu não consigo ter paz dentro de mim, paz com Deus, paz com os homens, paz comigo mesmo, eu não vou conseguir de forma alguma externar isso, e muito menos compartilhar, e muito menos promover. E o pacificador é aquele que não só tem, mas na verdade o pacificador é aquele que promove, é aquele que é usado por Deus para que a paz seja estabelecida, para que a paz seja de fato vivida e ela não seja apenas teoria, ela não seja apenas um lampejo de um bom momento. Não confundamos paz que vem da parte de Deus com lampejos. Nós temos muitas vezes lampejos de tranquilidade, e isso não é a paz. Esta não é a paz que Deus quer que nós vivamos. A paz de Deus não é lampejo, não é momento. A paz de Deus é realidade. A paz que vem de Deus, ela é constante, ela é firme, ela permanece, porque ela vem do Senhor. Amém? Deus abençoe vocês. Fiquem com essa palavra do Senhor e eu aguardo vocês aí no próximo vídeo. Deus abençoe.